Beleza, galera? Retornamos então aqui para a nossa aula de geografia, agora falando de hidrografia. E vamos lembrar que na nossa última aula, nosso último encontro, a gente estava revendo o termo ciclo hidrológico, tá? Então vamos botar aqui a nossa carinha para o lado e vamos lembrar do ciclo hidrológico, que era simples, fácil e objetivo, né? Tudo começa e termina no oceano e tem a ver com a evaporação da água graças ao calor solar, que vai transformar isso aqui em vapor até que condense em forma de nuvem e caia essa condensação e vai abastecer não só o continente, mas parte dessa água volta para o oceano e o ciclo permanece. Então a gente viu isso aí antes de entrar de fato em hidrografia. Agora, o que a gente vai trabalhar? Os corpos hídricos, ou seja, todos os tipos de água, certo? Onde ela vai se encontrar. E o nosso primeiro exemplo são os queridos e amados rios. Curizada, para quem não sabe, assim, ó, 80% da população mundial fica próximo de um corpo de água doce, ou seja, ou que seja um rio, ou que seja um lago, uma lagoa, enfim, mas tem que ter água doce. 80% da população mundial vivem próximos de corpos doce, principalmente os rios. Por que os rios nos chamam mais atenção? Porque além de ter uma quantidade de água bem alta ao longo do ano, esses rios são fontes de alimentação para a agricultura e também a gente utiliza eles de forma errada. Por que de forma errada? Como a água do rio ela é corrente, muitas vezes eles são usados para depósito de esgoto. Tá aí o nosso primeiro problema, esgoto. Vamos lembrar que lá na aula sobre ciclo hidrológico, eu já tinha falado, né, que a água do planeta é a mesma há 500 milhões de anos. Então a água que está indo para o esgoto hoje é a mesma que no passado já pode ter sido esgoto. Graças ao ciclo hidrológico, ela retornou para nós, certo? Mas vamos entender aqui, então, a relação que o rio tem na sua forma. Bom, os rios eles vão ser diferenciados pela perenidade, ou seja, a quantidade de água que ele vai ter ao longo do ano. Também pelo tipo de leito. Como que a gente vai ver isso aqui? Um rio de planalto ou um rio de planície, e pelo fundo do Talveg, ou seja, como esse rio é representado à medida que ele foi se desenvolvendo. Ele tem formato de U ou ele tem formato de V. Essa é a diferença do Talveg. Talveg aqui para nós é o ponto mais fundo do rio, tá? É o ponto em que o rio consegue ter a sua maior profundidade. Bom, então, quais são os tipos de rios que nós vamos ter no planeta? A gente tem os rios perenes, esses rios são aqueles que ocorrem o ano todo, sempre tem água nele. O rio temporário é aquele que só existe na época da chuva. Então, se a gente parar para analisar, alguns rios do Brasil são temporários, principalmente aqueles rios do Nordeste, que só ocorrem no período das chuvas. A gente pode também falar aqui dos rios que existem próximas às áreas semiáridas e desérticas do planeta, que quando tem um período de chuva, acabam abastecendo o leito dos rios. O restante do ano, quando não chove, ele é simplesmente um leito seco, é um leito arenoso. Por quê? Porque não tem água. A única fonte de água que abastece esses rios temporários são as chuvas. Não choveu, não tem rio. O rio perene não. Ele tem água corrente, porque além da chuva, ele também pode ser abastecido pelo derretimento das geleiras e pela grande quantidade de água subterrânea que acaba saindo, a chamada vertente ou nascente de água, tá? O rio de Planalto é aquele rio que corre em corredeira, ou seja, ele vai correr sempre do ponto mais alto para o ponto mais baixo do relevo. Mas, por ser de Planalto, ele corre muito inclinado, então tem volume de água. Esse tipo de rio é o rio ideal para a gente construir hidrelétricas, porque a força da água é tão forte que é capaz de gerar eletricidade e se construir uma hidrelétrica. Mas ele é um rio que não tem como navegar, porque é nele que se encontram cascatas, cachoeiras, corredeiras. Então aqui nós não temos como navegar nesse tipo de rio. Já o rio de planície, ele é muito mais largo, ele é muito mais fundo, ele não vai ter cascata, não vai ter cachoeira, mas ele é um rio próprio para navegação, justamente porque ele está correndo numa planície, ele é muito mais reto o relevo. Então tu até vai ter um pequeno deslize do relevo, mas é pequeno, então a água corre muito mais lentamente. Tu consegue navegar, tu consegue pescar, tu consegue ter, inclusive, uma área turística para ser abastecida nessa área, mas tu não tem como gerar eletricidade, certo? Então aqui só para a gente visualizar, isso aqui é o nosso querido rio Amazonas,
né, o maior rio do mundo, tanto em volume de água quanto em extensão. A gente sempre acreditava que fosse o rio Nilo em extensão, está comprovado agora que não é. Então, é um rio de planície. Observe, o rio é largo, ele tem essa cor amarronzada por causa da quantidade de sedimento, barro, que fica em contato com a água, por isso essa cor, certo? Mas vejam, ele é largo e fundo, rio de planície. Veja que a gente não vê essa água correndo, parece que ela está parada, justamente porque é um rio de planície. Já um rio de planalto, esse aqui é o rio Paranhana, aqui no Rio Grande do Sul. Essa foto foi tirada em Três Coroas. Vejam, a rocha está bem exposta, tem correnteza, muita correnteza. Vejam que o rio ele não é largo, ele não é fundo, mas tem um grande volume de água também. Então, é um rio cauduloso, com muita água. E os deltas? Bom, os deltas é justamente onde o rio termina, mas aqui o delta vai ser um pouquinho diferenciado. O lugar onde o rio nasce é a nascente. O local onde o rio termina, a gente vai chamar de foz. Mas em determinados tipos de rio, a foz a gente vai chamar de delta. Por quê? Esse rio conseguiu levar tanto sedimento, ou seja, tanta areia, tanto barro, que tudo isso aí vai ser depositado na sua foz. E aí vão ser criadas ilhas naturais com esse sedimento, que é o que a gente vai chamar de delta. O delta mais conhecido para nós aqui no Rio Grande do Sul é o delta do Jacuí. Tá? Que quem já foi ali na estação Mercado do trem, no centro de Porto Alegre, a gente consegue visualizar todas essas ilhas. Para quem não está entendendo o que a gente está vendo aqui nessa imagem, observem. Aqui onde está o mouse, deixa eu até mudar o cursor aqui. Aqui onde está o mouse, ó, ficaria a Arena do Grêmio. Então, aqui está saindo o Rio Gravataí, aqui está a Avenida da Legalidade, antiga Castelo Branco, aqui está a Ponte do Guaíba, aqui ficaria a Estação São Pedro, aqui a Estação Rodoviária e aqui a Estação do Mercado, certo? Então, observem, aqui, mais exatamente aqui assim ficaria o gasômetro. Ó. Então, aqui a gente consegue visualizar todas essas ilhas do Delta do Jacuí. O Rio Jacuí é esse aqui. Observem quanto sedimento ele está depositando ao longo de muitos e muitos anos, que conseguiu formar todas essas ilhas aqui, certo? Essas ilhas são muito importantes, porque elas funcionam como um filtro natural para nós. Toda impureza acaba sendo filtrada. Então, a água que está saindo aqui, teoricamente, ela já sai muito mais filtrada. Isso aqui é um filtro natural que o rio consegue criar, certo? Então, a água que vai abastecer a cidade de Porto Alegre, ela já começa a ter o seu primeiro filtro no delta. E eles também servem como um grande berçário para peixes, para répteis e para aves, certo? Gurizada, até a próxima aula e a gente se vê. Se cuidem!